E aí, pessoal, matemática é bom demais. E hoje, pessoal, nós vamos estar estudando aqui fatoração, lei do expoente, dando aí também algumas ideias sobre critérios de divisibilidade, ok? Múltiplos, divisores, todas essas questões que são necessárias a gente conhecer para poder resolver questões de vestibulares, que é o objetivo da aula de hoje. Meu nome é Eduardo Luiz, sou professor de matemática e já peço a você para deixar seu like aí e nos ajudar aqui no canal, tá certo? Então vamos nessa? É isso aí, fatoração, divisores e lei do expoente. Pessoal, eu separei algumas questões de vestibulares para a gente resolver sobre esse tema, tá certo? Então olha a minha tela agora e veja aqui comigo. A primeira questão está dizendo o seguinte: Porto Mauá, questão aqui da Prefeitura de Porto Mauá, foi fundada em 20 de março de 1992. Se decompormos em fatores primos o número destacado, encontraremos quantos números primos diferentes? Olha, se eu quero decompor em fatores primos, primeiro eu tenho que saber o que é um número primo, não é isso? Um número primo, pessoal, é todo número que é divisível por 1 e por ele mesmo. O primeiro número primo que a gente tem é o 2. O 3, o 5 também é primo. O número 7 só tem dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. O número 11, ele é primo. O 13 também é. E assim sucessivamente. Eu tenho infinitos números primos, tá certo? Então ele quer que eu pegue o 1992, faça a decomposição em fatores primos, certo? Que é só colocar aqui uma barra à direita e começar a fazer as divisões, onde todos os números que eu vou escolher para dividir tem que ser primo. Então, o primeiro número primo que eu vou colocar aqui vai ser o número 2. Por quê? Como é que eu sei? Porque todo número que termina em um número par, ele é divisível por 2. Se você ainda não sabe o critério de divisibilidade, eu deixarei um card aqui falando sobre critérios de divisibilidade para você revisar, tá certo? Então, 1992 dividido por 2. Vou fazer aqui a divisão aqui ao lado. 1992 dividido por 2. Pego 19, divido por 2, que dá 9, não é? 9 vezes 2, 18. 19 menos 18 dá 1. Aí desce o 9. 19 por 2 dá 9, não é isso? 9 vezes 2, 18. Sobra 1. Desce o 2. 12 por 2 dá 6. 6 vezes 2, 12. 12 tirando 12 dá 0. Ou seja, 1992 dividido por 2 dá 996. Esse valor, 996, ele é um número par. Se ele é par, eu também devo dividi-lo por isso, minha gente, por 2. Todo número par é divisível por 2. Então, 9 por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 dá 1. Desce o 9. 19 por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. 19 menos 18 dá 1. Desce o 6. 16 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Subtraindo aqui, ó, 0. Ou seja, quando eu dividir esse número por 2, vai dar 498. 498, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por isso aí. 498, ele é divisível por 2. Então, se eu vou dividir 498 por 2, vai ficar assim, 4 por 2 dá 2, 2 vezes 2, 4, subtraindo 0, desce o 9. 9 por 2 dá 4, 4 vezes 2, 8, subtraindo dá 1, desce o 8, porque 1 não dá para dividir por 2. 18 por 2 dá 9, né? 9 vezes 2, 18, subtraindo 0. Ou seja, quando eu dividir aqui por 2, vai me dar 249. Aí, olhando o critério de divisibilidade, 249, pessoal, ele não é múltiplo de 2. Não dá para dividir por 2. Porém, se eu somar os algarismos, 2 mais 4 mais 9, eu tenho aqui o equivalente a 15. E 15 é múltiplo de 3.
Logo, critério de divisibilidade por 3. 249 é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos dá um número múltiplo de 3. Aí eu vou dividir 249 por 3. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar aqui, ó, 249 dividido por 3. Eu vou encontrar 8 vezes 3, 24, subtraindo 0, desce o 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3, 3 vezes 3 dá 9, subtraindo dá 0. Ou seja, eu vou encontrar 83. 83, desculpa, 83, ele é um número que ele é primo. Se ele é primo, só tem dois divisores, o número 1 e ele próprio. Então, 83 por 83 dá 1. Acabou a conta aqui. Se eu quiser representar esse número na sua forma em potência, como é que eu escreveria? Quantos 2 eu tenho aqui? 1, 2, 3. Eu tenho 2 elevado a 3. Quantos 3 eu tenho? Um só. Escrevo ele aqui. Quantos 83? Eu tenho um só. Escrevo ele aqui. Então, aqui está a minha fatoração. Porém, quantos fatores existem aqui? Um fator, 2, 3 fatores. Letra A é a resposta que devemos marcar nessa questão. Beleza, pessoal? Legal, não é? Vamos para a questão 2 agora. Questão 2. A questão 2 também de concurso público da Prefeitura de Trairi, né? Ao decompor o número 90 em fatores primos, de novo fatores primos, teremos o quê? Como é que eu vou decompor? Decompor é fatorar. Eu pego o número 90, coloco aqui, ó, uma barra direita e começo a fazer as minhas fatorações, né? Em decompor sem fatores primos. 90, como ele é um número par, ele vai ser divisível por 2. Aí eu divido esse número por 2. 90 por 2, pessoal, dá 45. 45, ele, pelo critério de divisibilidade, observe o card, né, que eu deixei aí para vocês, critérios de divisibilidade. 45, ele é divisível por 3. Como é que eu sei? Porque o critério diz que quando eu somo os números, ó, 4 mais 5 dá 9, e 9 é múltiplo de 3, portanto, esse número é divisível por 3. 45 por 3 dá 15. E o 15? 15 também é múltiplo de 3. Pode somar. Ó. 1 mais 5 dá 6. 6 é múltiplo de 3. Aqui dá 5, né? Porque 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 é divisível por ele mesmo, não é? Porque ele é primo, que dá 1. Esse é o resultado que a gente prefere escrever assim. Ó. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Olha aqui. Quantos 2 eu tenho? Um só. Quantos 3? Eu tenho 2 3, então é 3 elevado a 2. E quantos 5? Um só. Essa é a representação, a minha decomposição do número 90 em fatores primos. Aí ele perguntou o que aqui? Teremos o quê? 2 fatores 7? Tem 2 fatores 7 aqui? Não, não tem nenhum. Tem 3 fatores 5? Não, só tem um. 3 fatores 2? Não. 2 fatores 3? Sim. Ó, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, né? 5 fatores 3? Não. Então, a resposta é a letra D de dado. 2 fatores 3. Porque o 3 ao quadrado, quando eu escrevo ele, eu posso escrever assim, ó. 1, 2. Entendeu? Por isso, são 2 fatores 3. Beleza, pessoal? Legal, não é? Muito massa. Mas estamos aqui. Não terminou, não. Vamos continuar agora, tá certo? Então, você agora vai olhar a próxima questão que a gente vai colocar aqui. Deixa eu colocar aqui a próxima questão para a gente fazer. Questão 3, pessoal. A questão 3 diz o seguinte. Ao fazer a decomposição em fatores primos do número 72, ou seja, pega o 72 e fatora o bendito, fatora ele. Como você vai fazer? Dividir por 2 porque ele é par, dá 36. Divide por 2 porque continua sendo par, dá 18. Divide por 2 que dá 9. Não é? Divide por 3, porque 9 é múltiplo de 3, é divisível por 3, que dá 3. E 3 dá por ele mesmo por ser primo.
Como é que eu escrevo esse número? Eu escrevo 2 à terceira vezes 3 ao quadrado. Qual é a alternativa que representa isso? A letra B de bola. Minha gente, que questão maravilhosa. Ainda temos mais, tem mais aqui questões para a gente praticar, para a gente se deliciar com essa matemática, que na verdade é bom demais, é ou não é? Então, a questão 4 diz assim: quais os divisores positivos do número 300? Pessoal, eu quero destacar aqui o que está sendo perguntado. Ele perguntou, ó, quais os divisores, tá? Quais? Ele quer saber quais são. Ele quer saber quais são os divisores de 300. Então, para responder isso, eu preciso inicialmente fatorar. Isso é um método, tá? Que vai ajudar bastante aí na hora que você estiver fazendo as questões. É só fatorar o número. Quando ele perguntar 300, ele perguntar quais são os divisores, você vai fatorar o número aqui que ele deu, que é 300. Então, você já sabe. Fatorar é escrever em forma de produto, onde os fatores são primos. Então, vamos nessa. 300 por 2 dá 150. 150 por 2 dá 75. Como é que o senhor sabe que dá para dividir por 2? Porque ele é par. Todo número par é divisível por 2. 75 eu divido por 3. Como é que eu sei? 7 mais 5 dá 12. 12 é múltiplo de 3. Então, 75 por 3 dá 25. 25 ele termina em 5. Todo número terminado em 5 é divisível por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. Então, quem é que vai ficar aqui, ó? Na forma fatorada, é esse cara aí. Eu não vou nem precisar fazer isso. Eu estava fazendo aqui, mas viajei. É só você agora fazer o seguinte. Você vai colocar aqui uma outra barra, certo? Um pouquinho maior que a primeira. E vai colocar retas paralelas aqui em função de cada termo desse, ó. De cada fator desse, tá certo? Então, você faz isso. Beleza? E representa o número 1 lá em cima. É o primeiro número que eu devo colocar, porque o número 1 ele é divisor de todos os números. E faço umas multiplicações combinando com os números aqui em cima. Por exemplo, esse 2 eu multiplico por 1, ó, pessoal. 2 vezes 1 dá 2. Aí eu boto aqui. Perceba na mesma linha, tá vendo? Que o 2. Aí, como eu já fiz essa multiplicação, 2 vezes 1 que deu 2, estou aqui nessa linha, eu vou para a próxima. Aí eu pego esse 2, multiplico por 1, ó. Vai dar 2. Aí não precisa colocar porque acaba repetindo, né? Dá 2. Aí 2 vezes 2 dá 4. Eu boto 4 aqui. É bem fácil. Ó, 2 vezes 2 dá 4. Aí vou para o próximo. Aquilo que repetir não precisa colocar. Ó, vou para o próximo. 3 vezes 1. Aí eu boto aqui, ó, 3. 3 vezes 2, 6. Boto aqui. E 3 vezes 4, 12. Tá entendendo o que é que eu estou fazendo? Combinei esse 3 com 1, que deu 3. 3 vezes 2 deu 6. 3 vezes 4 deu 12. Aí agora eu vou para o próximo. Quem é o próximo? É o 5. O que é que eu vou fazer com esse 5 aqui? Vou colocar os valores aqui, ó. Vou pegar o 5 vezes 1, vou botar aqui. O 5 vezes 2, 5 vezes 4, 5 vezes 3, tudo aqui. Então vamos nessa. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 3 dá 15. 5 vezes 6 dá 30. E 5 vezes 12 dá 60. Foi o que eu fiz? Eu peguei esse 5 aqui e multipliquei por todos esses valores. O que eu encontrei foi isso, tá? E agora, para finalizar, esse 5 multiplicado por todo mundo. Aquilo que for repetido eu não coloco. Por exemplo, 5 vezes 1, 5. Não precisa colocar. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Eu só vou fazer a multiplicação com esse aqui, ó. 5 vezes 5, 25, ó. 25. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 20, 100, ó. 5 vezes 15, 75. 5 vezes 30, 150. E 5 vezes 60, observe, dá 300. É o momento de parar, pessoal. Esses 300 aqui é o número que eu estava trabalhando, tá vendo? Então, quando termina, quando chega a ele, ó, começa no número 1 e termina no próprio número que eu estou trabalhando. Então, quando chega aqui, é o momento de parar. Acabou a conta.
Quais são os divisores? Quais são os divisores do número 300? Todos esses números aqui, eles dividem 300. Não é interessante esse procedimento? É bem legal. Certo, pessoal? E aí você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 20, o 30, o 25, o 60, o 50, o 100, o 75, o 150 e o 300, que são divisores do número 300. Beleza? Vamos fazer mais algumas questões. Tá gostando aí, pessoal? Tá legal? Tá tranquilo? Beleza, vamos fazer aqui a questão 5. Questão 5 diz assim: quantos divisores positivos há o número 240? Perceba aqui que ele também mudou um pouco, né? Antes ele estava querendo saber quais são. Agora ele perguntou quantos são. Pessoal, tem diferença, tá? Quais são, você vai fazer com aquele procedimento da questão 4. E quantos são, você vai fazer desse jeitinho que eu vou fazer agora. Pega o 240, tá? Pega o 240 e fatora o 240. Você deve fatorar esse número 240. Fatorar 240, você divide por 2, que dá 120. Como ele é par, continua sendo dividido por 2, que dá 60. Como é par, divide por 2, que dá 30. Por 2, que dá 15. Todo número par é divisível por 2. Aí o 15 você divide por 3. Por quê? Porque a soma dos algarismos é múltiplo de 3. 15 por 3 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Depois que você encontra esses números, você vai representar ele na forma de potência. Ou seja, o 2 está elevado a quanto aqui? 1, 2, 3, 4. 2 a quarta. O número 3, quantos 3 eu tenho? Só tenho 1. Então, eu vou colocar aqui 3 elevado a 1 só para representar o expoente. E o 5 também elevado a 1. Sabe o que é isso, pessoal? É o que a gente chama como lei do expoente. Eu vou trabalhar com o expoente de cada fator. Como eu tenho aqui 3 fatores, eu coloquei 3 parênteses. Aí eu vou colocar sempre assim, ó, sempre 1 mais cada expoente. Por isso é lei do expoente, tá? Cada expoente. Quais são os expoentes? É esse 4 aqui, que eu vou descer aqui, ó. Vou colocar ele aqui. É o número 1, que eu vou descer também. Vou colocar aqui. E é esse outro número 1, que eu vou descer também e colocar ele aqui. Se você nunca viu essa lei do expoente, ou pelo menos quer revisar, também deixo aqui um card para você sobre a lei do expoente. Um vídeo só sobre lei do expoente, para você ver esse procedimento acontecendo, tá bom? E agora é só multiplicar cada parênteses desse aqui, ó. Antes eu vou somar, né? 1 mais 4 dá 5. 1 mais 1 dá 2. E 1 mais 1 dá 2. Aí eu faço 5 vezes 2, que dá 10. Vezes 2, que dá 20. O que significa esse 20? Que eu tenho 20 números que dividem, né? São 20 divisores. São 20 números que dividem, no caso, o número 240. A resposta é a letra B. A resposta dessa questão é a letra B. Beleza, pessoal? E aí, tá encaixando na cabeça, tá compreendendo? Não se permita ficar com dúvida, tá certo? Eu também peço para você deixar o seu like nesse vídeo aí, nos ajuda bastante. Eu agora vou fazer mais algumas questões analisando bem essa lei do expoente dentro das questões vestibulares. Vem para cá, para a tela comigo. Pessoal, eu ainda tenho aqui mais duas questões para vocês. Veja bem essa questão que caiu na Prefeitura de Santa Cruz, uma questão de um concurso público, caiu aí esse conteúdo chamado lei do expoente. Veja, um número é tal que, ao ser decomposto em fatores primos, obtém-se isso aqui, 3 elevado a interrogação, vezes 13 elevado a 4, vezes 17 elevado a 3. Ou seja, o cara fez uma decomposição do número, tá? E encontrou isso aqui. Sabe-se que esse número tem 160 divisores naturais, ou seja, ele possui 160 divisores. O número que a gente encontra possui
160 divisores. Sendo assim, qual é o valor da interrogação? Ele quer saber qual é o número que eu devo colocar aqui de forma que o número obtido tenha 160 divisores. Como é que eu vou fazer isso, hein? Então, a maneira de fazer, bem simples, é você pegar um número dado, que foi esse, ó, 3 elevado a essa interrogação, vezes 13 elevado a 4, vezes 17 elevado a 3, que já está na sua forma fatorada. E a partir daqui, você faz o quê? Você vai colocar aqui, ó, 3 fatores. 1, 2, 3. Então, é 1 mais cada expoente desse. 1 mais cada expoente. A mesma coisa que eu fiz no outro, eu estou fazendo aqui. Eu estou usando a lei do expoente. Essa interrogação, ela desce. Esse 4 também desce, ó. Lei do expoente trabalha com o expoente, tá? E desce aqui o 3. Quando eu fizer essa conta, pessoal, sabe quanto é que eu vou obter? 160 divisores. Aí fica fácil, porque aqui 1 mais a interrogação eu vou repetir, que eu não sei quem é essa interrogação. 1 mais 4 eu vou dizer que é 5, vou colocar aqui. E 1 mais 3 vou dizer que é 4, vou colocar aqui. Observe uma coisa, um detalhe. O número 160. O número 160, eu posso fazer uma multiplicação dele como sendo 8 vezes 20. Posso ou não posso? Se você disse sim, é porque você também enxergou uma coisa. O 5 vezes 4 dá 20, ó. Aí eu faço esse corte. Significa dizer o quê? Que 1 mais a interrogação tem que dar exatamente o que sobrou, que é 8. Ou seja, 1 mais a interrogação é igual a 8. Então, qual é o valor que eu devo colocar na interrogação para que somado com 1 dê 8? E isso, pessoal, o valor é 7. Essa interrogação, ela vale 7. A interrogação vale 7. Esse é o resultado. Letra E. Ok, pessoal? Questão linda, não foi? Vamos fazer agora a questão 7 e última de hoje, tá? Diz assim, ó, o número natural n igual a 2 a terceira vezes 3 elevado a p possui 20 divisores positivos. Sendo assim, qual é o valor de p? Olha, mesma ideia dessa questão anterior. 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a p, ele querendo saber quem é p, dizendo que esse número vai ter 20 divisores. É uma questão aqui, ó, da Marinha do Brasil, menor aprendiz lá, né? O aprendiz marinheiro. Questão de concurso. Então, você vai fazer o quê? Vai fazer 1 mais cada expoente, ó. 1 mais cada expoente. Quem é o expoente, professor? Nesse caso aqui, o expoente é 3. Aí você bota aqui. Nesse caso aqui, o expoente é P. Você coloca ele aqui. Sabendo que o resultado disso, quando você fizer as contas, deve dar 20. Aí eu faço, ó, 1 mais 3, que dá 4. 1 mais P é o que eu quero descobrir, para saber quem é esse P. E isso vai ser igual a 20. Pessoal, pense comigo. 4 vezes quanto para dar 20? 4 vezes quanto? Isso, 4 vezes 5. Então, 1 mais P tem que ser 5, porque 4 vezes 5 dá igual a 20. Então, essa comparação aqui é o que vai determinar quem é o valor de P. Quando você compara 1 mais P para dar 5, é porque o P tem que ser quanto? Que somado com 1 dá 5. E isso, o P tem que ser 4. Então, 4 mais 1 é 5. E aí eu tenho o resultado da questão, né? Você pode observar que não é tão difícil lei do expoente, dá para a gente resolver tranquilo, não é isso? Beleza, pessoal? Vocês gostaram aí dessas apresentações? Então, deixe seu like, colabore aí com o canal. Matemática é bom demais e a gente vai estar ajudando muita gente. Por hoje, eu finalizo por aqui. Até a próxima. Matemática, isso, pessoal, é bom demais!